Paz do Senhor, Shalom. Como é bom estarmos aqui mais um dia, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O tema de hoje que eu quero meditar com vocês é escolhas erradas, consequências trágicas. Quero ler com vocês lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas, sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima ou até mesmo inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas, e olha, que não são poucas. E muitas vezes nós, crentes, também seguimos o mesmo caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. E eu vou falar hoje com você sobre o rei Davi. Ontem, na oração de ontem, me veio essa palavra. Infelizmente, ele fez escolhas erradas e a colheita não foi muito boa. A decisão de Davi, após olhar para Batseba, de mandar buscá-la e deitar-se com ela, cometendo adultério, desencadeou em outras escolhas erradas, na tentativa de esconder o seu pecado. Tudo isso, inevitavelmente, resultou em terríveis consequências, não só para eles, mas também para suas famílias. Após ter se deitado com Davi, Batseba achou-se grávida, e quando informou Davi, referente a esse filho, na tentativa de esconder o que havia feito, Davi mandou buscar Urias, esposo de Batseba, sugerindo-lhe que retornasse para sua casa. A intenção de Davi, friamente calculada, era que Urias se deitasse com sua esposa, pois uma vez que tivesse contato íntimo com ela, provavelmente consideraria que o filho que ela estava gerando fosse seu. Assim, tudo estaria resolvido. E Davi e Batseba teria encoberto sua transgressão. Urias, no entanto, não aceitou ir para casa, deitando-se à porta da casa real. Ele se sentia mal diante daquele privilégio, um suposto privilégio, pois sabia que seus companheiros estavam no desconforto da batalha. Ele julgava-se no dever de voltar para ajudá-los. Isto levou o rei Davi a tomar outra escolha errada. Por meio do próprio Urias, ele encaminhou uma carta a seu oficial Joabe para que o colocasse no local da batalha, onde a peleja estivesse mais difícil, para que então ele fosse ferido e morresse. E foi o que aconteceu. Urias foi morto e Davi tomou Batseba para ser sua mulher. Para Davi, parecia que tudo estava resolvido. Na vida, as escolhas erradas que fazemos sempre terão suas consequências. O que sucedeu com Davi e Batseba é a demonstração disso. Aprendemos na Bíblia que aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Você encontra esse versículo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Davi e Batseba semearam corrupção e tiveram que colher consequências de seus atos. Isso porque de Deus não se zomba. Os homens podiam ignorar o que Davi e Batseba fizeram, mas Deus, que sonda os corações e conhece todas as coisas, sabia o que eles haviam feito. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor.
e no tempo próprio enviou até Davi o profeta Natã para repreendê-lo. Nas palavras do Senhor, por intermédio do profeta Natã, as ações pecaminosas de Davi e as suas escolhas erradas teriam consequências que afetariam tanto ele como Batseba e sua família por um longo período da vida deles. Situações surgiram como resultado do pecado que eles cometeram, mas também como manifestação do juízo de Deus por causa de suas transgressões. Davi demonstrou arrependimento pelo que fez, foi perdoado, mas ainda assim teve que enfrentar as consequências das suas escolhas. Sabe qual foi a primeira consequência? A morte de seu filho. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 15 ao 18, você vê o relato. O Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, e ao 7º dia morreu a criança. Depois surgiram outras consequências. O Senhor, por intermédio do profeta Natã, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Assim como Urias, por amor, foi morto de uma forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa de Davi. Em tempos depois, seu filho Absalão assassinaria seu próprio irmão com vingança por ter estuprado a irmã deles, Tamar. Você pode ver todo esse relato lá em 2 Samuel, capítulo 13. Isso fez com que Joabe matasse Absalão. A despeito dos pecados cometidos, principalmente por Davi e também por Batseba, Deus os perdoou. O perdão foi declarado logo depois que Davi reconheceu a sua culpa e disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor te perdoou. Do teu pecado não morrerás. Já foi demonstrado que Davi colheu consequências por causa de suas culpas. Isso quer dizer que receber perdão divino não implica na anulação das consequências das nossas e das suas e da minha escolha. Vamos orar? Pai, estamos aqui mais um dia, engrandecendo o teu nome. Hoje aprendemos mais um pouco da tua palavra, a palavra que traz vida, traz orientação, a palavra que nos alerta e nos faz também conscientes neste dia dos nossos atos, das nossas escolhas. A tua palavra ela é completa, ela é justa, ela é eficaz. Nos ajude todos os dias a entender e a praticar esse livro maravilhoso, inspirado pelo Senhor, revelado para toda a humanidade, mas infelizmente nem todas as pessoas dão valor à palavra do Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos sustente, que a partir de hoje possamos fazer as escolhas certas, não ser iludidos pelo pecado. Nos ajude, Senhor. Queremos ser pessoas melhores do que ontem, pessoas que agradam ao Senhor. Somos perfeitos? Claro que não. Nós não somos perfeitos, mas podemos decidir pelas ações corretas, justas, com a orientação na tua palavra. Neste dia sabemos que muitas pessoas estão colhendo consequências trágicas em suas vidas e infelizmente respingam em suas famílias. Mas eu creio que o Senhor, através do arrependimento, da devoção que nós temos ao Senhor, o fardo ficará mais leve, pois o Senhor nos sustenta nas adversidades. Não seremos isentos da colheita, mas teremos onde nos amparar para termos forças para prosseguir. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos nesta manhã para que possamos ter discernimento da tua palavra, discernimento de escolher o certo e tirar o errado da nossa vida. E neste dia o Senhor venha nos abençoar, nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amados, a
A história de Davi e de seu adultério com Batseba serve para demonstrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de modo inconsequente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências que podem ser boas ou muito ruins para a nossa vida. Elas nos aproximarão, dependendo das nossas escolhas, nós ficaremos mais próximos de Deus ou ficaremos mais distantes do Senhor. Nesse dia, Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Nos ajude nessa grande caminhada. Compartilhe essa oração, clique aí no gostei, se inscreva no canal, pois assim conseguiremos alcançar mais vidas que precisam do Senhor. Que a paz do Senhor reine em seu coração.